A paz, irmãos. Aquele que nos assistem também, a paz do Senhor. Vamos pregar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que são pais, feliz dia dos pais para todos, para mim também. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Abre sua palavra. O pastor, ele pregou a mensagem no começo, aí ele foi para o final, depois voltou para o começo, aí depois metade. Em Daniel, capítulo 1, vamos ler o versículo 8, depois o 12 e o 13. Diz assim: Daniel, contudo, decidiu, guarde isso, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Peço que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias, Daniel dizendo: não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate-os com seus servos de acordo com o que você concluir. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade mais de uma vez de ministrar a tua palavra. Fale conosco nesta manhã, Senhor, meu Deus, continue falando conosco o que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Que desde já eu te peço que a tua graça possa estar em meus lábios, falando, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor me deu. Pai, eu te agradeço que todo roubador de mensagem eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título é Só os justos sobreviverão. Ali está dizendo no versículo 8. Coloca para mim, por favor. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. A decisão de se tornar impuro ou puro aos olhos do Senhor é nossa. Nós temos que decidir quem somos nós aos olhos dele. Eu pego um monte de... Já ouvi, já presenciei pessoalmente um monte de lugares pregando a palavra do Senhor e dizendo: Deus vai tirar isso de você, Deus vai tirar isso de você, Deus vai afastar você disso. Não. Essa atitude é sua, não de Deus. Ele está esperando você dar esse primeiro passo. Daniel decidiu ser puro aos olhos do Senhor. Ele não quis ser impuro. Ele se afastou das amizades. Da comida do rei ele não quis comer. Ele falou assim: a comida que eu quero é que Deus vai me dar, não que o mundo vai me dar. E a primeira coisa que eu quero dizer: que tipo de amizade você está tendo que Deus não está se agradando dela? E eu repito, muitos pregam por aí dizendo: não estou aqui para pregar contra a igreja nenhuma, jamais, eu quero pregar a palavra do Senhor. Eu só estou falando o que eu já ouvi e já vi. Deus vai tirar aquela pessoa do seu lado, Deus vai fazer isso com você, Deus vai fazer isso, aquilo. Não, é você que tem que fazer. Ele está esperando isso de você. Será que sua amizade com o mundo está fazendo você ser visto pelos homens e sendo desprezado por Deus? Não estou dizendo que a gente não tem que ter amizade. Sim, mas tem pessoas que é só para a gente fazer rir, não é para andar com a gente. A gente medita na palavra do Senhor, a gente começa a ver um monte de coisa. Tem muitas pessoas que, para agradar homens, para agradar as amizades, ela deixa o seu caráter de lado, deixa a sua índole de lado, pisa na palavra de Deus só para ser visto pelos homens. Tem muitas pessoas que agem dessa forma. Mas a gente está tão cego com nossas atitudes que não percebemos que Deus está reprovando as nossas atitudes. Deus reprova essas pessoas que pisam na palavra para agradar homens ali fora. Daniel não era assim. Daniel era um homem reto, o que ele falava determinava. Ele não olhava para os lados. Quer ver onde Deus reprova? É quando nós criticamos a obra. As pessoas que mais criticam a obra é a que menos faz por ela. As pessoas que mais falam do pastor é a que menos ajuda o pastor. É a que menos ora para o seu pastor.
Não estou dizendo que não tem que ter intercessão, tem que ter intercessão, mas a intercessão não é só para ficar orando para pessoas do mundo. Ora para o seu pastor, olha para quem é de dentro, ore por eles. Ore para quem quer ter mudança de vida. Não fica perdendo tempo para quem não quer saber de mudar de vida. É perca de tempo. A palavra do Senhor vai dizer, um dos profetas, Samuel, que tentou interceder por alguém que Deus já tinha reprovado. Saul cometeu o pecado, cometeu algo que o Senhor não se agradou dele, Deus rejeitou ele. Então Deus mandou Samuel, vai lá, fala para ele que eu já tirei o reinado dele. Vai e unge outra pessoa. Então ele vai para Saul e diz para Saul, Saul, Deus não quer mais você no reinado, Deus te rejeitou. Quando Samuel vira as costas, ele vai para a casa dele, o que ele faz na madrugada? Senhor, tem misericórdia de Saul. Não tire o reinado dele, ajude ele. Até que chegou uma hora, Deus falou assim, Samuel, até quando você vai ficar perdendo tempo com isso aí? Vai até tal cidade, ungir aquela pessoa, que eu já escolhi ele para substituir o reinado dele. Para de interceder por pessoas que não querem saber de mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Até quando vamos ficar perdendo tempo com isso aí? Está a fim de interceder mesmo? Vamos interceder pelo nosso pastor. Ele disse aqui, ó. Não é fácil, irmão, bater no peito e dizer, olha para mim. Se ele não estiver no caminho de Deus, ele sai para fora. Toda a retaliação que ele disse aqui é contra a vida dele, contra a família dele. Não é fácil pregar o evangelho. Ouvir, você senta, ouve e vai embora. Fica o seu critério, obedecer ou não obedecer. Mas para falar, para pregar, é difícil, irmãos. Mas Deus tem sustentado. Não se esqueça de interceder pelo seu pastor, interceda mesmo. Quem está disposto a mudar de vida, interceda também. Não perca seu tempo com esse tipo de pessoas. Vai ao versículo 8 mesmo, ele diz assim, ó. Foi Deus quem decidiu, ele decidiu não ser impuro. Ele decidiu ser puro aos olhos do Senhor. Com as comidas também. Que comida é essa? Que prato é esse que Satanás está dando a você e você está aceitando isso? Muitas das vezes recebemos um convite de ir até tal lugar que é até importante a gente ir. Mas Deus está reprovando se a gente vai. Ele está olhando e dizendo assim, se ele recusar as amizades, está com essas amizades para me adorar, a bênção dele está aqui na minha mão. Eu libero para ele agora. Todas as bênçãos, irmãos, que existem nesse mundo, está tudo na mão de Deus. Ele está esperando um ato de obediência sua, para ele soprar, que chega até a sua vida. Ele está procurando aqui nesta manhã, essas pessoas que são justas aos olhos dele, para que ele possa entregar essa bênção. Não só palavras, mas com atitudes, com mudança de vida. Até quando vamos ficar pondo a culpa nas outras pessoas por nosso pecado? Temos um mau hábito de quando a gente peca, a gente culpa alguém. Culpa a esposa, culpa os filhos, culpa os amigos, culpa todo mundo. Mas ele se esquece de se olhar no espelho. Salmo 51, aprenda com Davi, a partir do versículo 2. Lave-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi está dizendo, o pecado é meu. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa e tua sentença e tens razão em me condenar-me. Aprenda com Davi. Chega no espelho e fala assim, Senhor, não é culpa de fulano, não é culpa de Beltrano, a culpa é minha. Foi eu que fiz isso. Sou eu que não estou orando, sou eu que não estou meditando na palavra, sou eu que não estou jejuando. É eu que estou fraco. Se sua carne está fraca, é sinal que a sua conduta de vida não está de acordo com os olhos do Senhor. Assume isso de uma vez por todas. Pare com essas falácias. Ah, mas eu pequei, eu falei tal coisa porque aquela irmã me fez falar. Mentira. Você falou porque você quis, ninguém apontou uma arma na sua cabeça para você falar. Daniel 1:12, vamos aos versículos 12 agora. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias.
não nos dê nada além de vegetais para comer e beber. Ali Daniel nos prova que o alimento vindo da parte do Senhor é mais saudável que o alimento do mundo. A gente vê um monte de gente, um monte de ímpio aí fora, que vive se alimentando do mundo. E a gente olha e fala assim, nossa, aquele cara ganha bem. Ele pode ganhar 10 mil, mas ele gasta 15. Aí você pega um justo dentro da igreja, que ganha um salário mínimo e vive como se ganhasse 10 mil reais. Porque todas as suas contas estão pagas. Ele dorme com a cabeça no travesseiro tranquilo, sem ninguém ficar ligando para ele. Ó, paga isso, paga aquilo, tem boleto para pagar. Não, sabe por quê? Porque ele é fiel no dízimos e nas ofertas. E o Senhor me disse, quem é fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, eu dou estratégias e sabedoria para administrar o pouco que você tem. Muitas pessoas ganham muito aí fora, mas não têm o poder de administrar e a estratégia de administrar o seu dinheiro. Por isso que eles gastam mais do que ganham. Isso Deus só dá para quem é fiel a Ele. Mas Daniel nos mostra que se a gente comer o alimento do Senhor todos os dias, vai nos satisfazer como se a gente não tivesse lá no mundo. A gente pode estar na casa do Senhor um dia. Se a gente ficar 1000 dias fora, esse um dia você sobressai sobre os outros 1000. Sem medo de errar. Tem muita gente que estão comendo do mundo, ganham até bem, mas gastam o dobro do que ganha. É uma pura verdade. Deus só dá a estratégia de administrar o seu dinheiro aos dizimistas e aos ofertantes. Às vezes a gente pode falar assim, pastor, mas eu não tenho condição de comprar aquilo que ele comprou. Permaneça fiel, que ele vai tirar do ímpio e vai colocar na sua mão, porque você é fiel a ele. Todas as bênçãos, eu repito, está na mão de Deus. Ele dá para quem ele quer. Ele dá para o justo dele. Ah, mas aquele irmão lá não é justo. Se Deus olhar para dentro daquele homem e ver que ele é justo, ele libera, porque ele não depende de homens para abençoar ninguém. Ele faz tudo o que está na palavra dele. Vai no verso 17, Douglas. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Se você continuar sendo fiel a Deus, se você continuar vindo aos cultos, permanecer na presença de Deus, Deus vai te dar muito mais daquilo que você pede para Ele. Tem coisas que Deus só vai te dar se você recusar estar no mesmo ambiente que muitos desejam estar. Eu vou repetir. Tem muitas coisas que Deus só vai te dar se você recusar estar no mesmo ambiente que muitos preferem estar. Tem muitos ambientes que é bom. Nossa, irmão, você ri pra caramba, faz você pecar que você nem vê. Mas se você recusar esse tipo de ambiente para adorar a Deus, Ele vai te colocar em lugares que você jamais pensam em estar. Irmãos, Deus é fiel. Depois Daniel ter sido destacado no meio deles, eles armaram um cilado para Daniel. A Bíblia diz que todos os supervisores daquela época queriam tramar contra Daniel porque ele era diferente daquela época. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que eles armaram contra Daniel e diz para o rei: rei, baixa um decreto que se a gente vê alguém adorando a Deus nesses 30 dias, a gente vai lançar na cova dos leões. Então o rei faz um decreto e a Bíblia diz que eles vão até a casa de Daniel e vê Daniel orando. Eles chegam até ao rei e dizem assim: rei, trouxemos aqui Daniel porque esse homem descumpriu o que o Senhor determinou. O que ele fez? Ele estava orando. Joga ele na cova. Capítulo 6, versículo 22. Depois que ele foi jogado na cova, no outro dia, o rei foi para casa, ficou pensando nele. Quando ele volta para ver se Daniel tinha sido morto, e ele grita: Daniel, seu Deus te salvou?
O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Deus só livrou Daniel, porque Daniel era justo. Se Daniel não fosse justo, os leões tinham comido ele, e Deus levantaria outro ele no lugar dele. Mas Daniel decidiu ser justo, Daniel decidiu obedecer a palavra de Deus. Daniel não fica pondo defeito na obra. Daniel executava o que Deus mandava ele fazer. Por isso ele foi achado justo aos olhos do Senhor, e Deus o livrou da cova dos leões. Tem muita gente que está achando que está falando um monte de coisa, que Deus não vai punir. Deus vai pesar em balança as palavras. Está falando um monte de coisa. Eu não conversei com meu pastor essa semana. Tem dias, irmãos, que eu passo 4, 5 dias sem conversar com ele. Porque eu tenho medo de ficar sabendo de algumas coisas e usar o altar para falar. Pergunte para ele. Às vezes tem mensagem minha que é lá do dia 14. Eu falei, nossa, 5 dias sem conversar com o meu pastor. Então eu afirmo, tem muitas pessoas que Deus vai pesar em balança por palavras. Está criticando a obra, mas não está fazendo nada por ela. Criticam a igreja, mas nunca fez nada por ela. Depois dele ter tido o livramento da cova, todos adoraram o Deus de Daniel. Passado-se um tempo, o anjo do Senhor aparece para Daniel. Agora você vai no capítulo 10, no verso 11. E ele disse: Daniel, você é muito amado. O anjo do Senhor falando para ele: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pés tremendo. Parte A do versículo 11 só. Daniel, você é muito amado. O anjo falar isso para um homem, irmão, significa que ele não só era conhecido, mas reconhecido no reino. Porque ele era justo, saía de amizades que era para sair mesmo, não comia alimento do mundo, comia alimento direto de Deus. Por isso ele era conhecido e reconhecido por aquele anjo. És muito amado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Daniel não falava mal da igreja que o alimentava. Daniel não falava mal do pastor que orava de madrugada por ele. Mas quando não acontece, o pastor não presta. Não é que não presta, é que você não está no caminho. Você não está na verdade, você está na mentira. Ele não atrapalhava a obra em seguir em frente. Daniel não fazia esse tipo de coisa, por isso ele era justo. Ele não ouvia a palavra de um ouvido e saía por outro ouvido. Ele não cometia ato pecaminoso contra a palavra, ele guardava a lei do Senhor. Não é porque, irmão, você vai para o monte, é porque você vai ser reconhecido no reino. Se alguém disse isso para você, mentiu para você. Não é porque você passa 5 horas de joelho lá no monte, significa que você vai ser reconhecido no reino. Mentira. Ah, pastor, você está falando que não pode ir para o monte? Estou falando, pode ir para o monte. Mas não troque a igreja por monte. Não inverte os valores. Aí eu vi uma pessoa dizendo para mim assim: mas pastor, Jesus ia para o monte, Moisés também ia para o monte. Primeiro, Jesus ia para o monte por causa da multidão que o cercava. Se muitos não entendiam por parábolas, então tinha coisas que ele não podia dizer ali, ele tinha que dizer no particular com o Pai. Então ele se afastava da multidão e ia para o monte. Era por causa desse objetivo. Moisés, se não me falha a memória, na segunda ida dele para o monte, Deus disse para ele, me perdoe pela voz, ele disse para Moisés: Moisés, desce do monte e faz uma casa para mim, porque eu não sou um desabrigado. Eu tenho uma casa, eu quero ter uma casa, para que essa multidão me adore na casa e no templo. A palavra do Senhor vai dizer que em certo momento Moisés também estava no monte falando com Deus. E o povo diz: Moisés, Deus só fala com você. Olha só que tremendo.
Deus só fala com você, a gente quer que Deus fale com a gente também. Deus só revela as coisas para você, a gente quer isso também. Aí Deus fala para Moisés, então manda o povo embora para casa. E durante alguns dias eles vão se consagrar, trocar sua roupa. Os maridos não vão deitar com as esposas. Se consagrem em jejum, que daqui a alguns dias eu vou estar no monte. Com uma regra, ninguém toca no monte. Ninguém sobe no monte, nem animais sobem no monte. Sabe por que Deus não mandou os animais nem subir no monte? Para os animais não defecarem e não urinarem no monte. Aí a gente troca o ambiente da igreja por um monte onde até o boi e a vaca urinam e faz as coisas lá no monte. E Deus não habita em lugar sujo. Tem que ficar pisando assim para não pisar no cocô da vaca. Não consegue nem adorar e louvar a Deus no monte. Ambiente limpo desse, irmãos. Vem para a casa do Senhor em nome de Jesus. Temos um ambiente limpo, irmão, cheiroso, ar puro. Vem aqui, dobra o seu joelho, põe a mão no altar. Você não está pondo a mão no mato, com medo de colocar a mão onde a vaca defeca. Os animais não subiram também no monte. Era por causa disso. Moisés também ia para o monte. Mas na segunda ida dele, Deus fala: Moisés, desce e faz uma casa para mim. Eu não sou desabrigado. Eu não sou um sem teto. Eu tenho uma casa para morar. Que fique esse ensinamento para vocês. Essas pessoas fazem o que os outros fazem. Elas ficam copiando as pessoas. Por isso que elas fazem. Mas ela não tem a criatividade de pegar a Bíblia na sua casa e ler. E ver o que a palavra do Senhor manda fazer. Mas pastor, Deus é amor. Deus é amor. Um dia eu fui numa igreja e eu lembro que o pastor disse assim: o amor é Deus. Ou seja, a reencarnação do amor é Jesus. Thalita, vamos embora. Não está nada da palavra do Senhor que está dizendo aí. Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta. E Deus não suporta tudo. Jesus não suporta tudo. Com todo respeito, irmão, de reverência debaixo da mão de Deus, Jesus não aceita idolatria. Com todo respeito, eu tenho outra religião, mas Maria e outros santos não levam ninguém para o céu. Só Ele que leva-nos para o céu. Salmo 115, Douglas, para mim, por favor. Não ia mandar abrir, mas eu vou abrir para provar. Salmo 115, versículo 5. Versículo 4 em diante. Os ídolos deles têm prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não podem ver. Continua. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem coisa alguma com sua garganta. Tornam-se como eles aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Agora é para essa igreja aqui, 9. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o socorro escudo. Com todo o respeito que eu tenho na outra religião, só o Senhor é Deus. Jesus não aceita esse tipo de coisa. Ele não troca a glória dele por nenhuma outra. É a dele, é dele. A Bíblia está dizendo: eu só estou sendo porta-voz de Deus. Voltando, seja como Daniel, seja justo, seja puro aos olhos do Senhor. Se afaste dessas comidas mundanas que estão oferecendo para você e você está caindo. Faça o que o altar está mandando você fazer, o que Deus está mandando você fazer. Não caia na cilada do diabo. Você que não está orando, volte a orar. Você que não está jejuando, volte a jejuar. Você que está querendo se afastar da igreja, não se afasta. Continua, porque o título já diz: só os justos vão sobreviver. O reino não é para os fracos, é para os fortes.
E o que é para você fazer, Deus não vai fazer por você. Daniel decidiu ser puro, ser justo aos olhos do Senhor. Não foi Deus que olhou e falou assim: ó, você vai ser justo, hein, cara? Não, eu decido ser justo.